Voltamos com o programa Espaço Capixaba e ainda falando sobre eleições 2016, eu recebo agora em nossos estúdios o consultor em marketing político, Darlan Campos, ele que vai fazer uma avaliação das disputas em nosso estado. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, Ana. Boa tarde a vocês que nos assistem. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui hoje conosco, ao vivo para todo o estado do Espírito Santo, para falar aí, gente, desse cenário, né, das eleições. Tinha muito tempo que não acontecia isso, né, essa questão do segundo turno nas principais capitais, né, do estado. Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica. As 4 grandes cidades da região metropolitana, marcando para o segundo turno a decisão final sobre o voto, né? Importante é o segundo turno na perspectiva em que a população vai ter mais tempo para ver as propostas, para analisar os candidatos. Então, a gente entende que isso é bom para a democracia, é bom para a cidade, que discute um pouco mais política. Correto. Agora, Darlan, a gente viu uma matéria aí no primeiro bloco, né, que falava de possíveis alianças, né? O Amaro já disse que vai procurar o Lelo. Agora, muita coisa vai acontecer também, né? Agora é hora dos candidatos que vão ao segundo turno buscar apoio institucional daqueles que não foram, né? Porém, a gente tem que sempre relativizar esse apoio, porque o eleitor, essa transferência de voto, ela não é automática. Então, o eleitor ele tem uma perspectiva própria de votação, então há um indicativo de aproximação de alguns candidatos, porém isso não vai determinar que aquele montante de voto que ele teve vai passar para o apoio. Para o outro, né? Aqui em Vitória, o Amaro disse que vai procurar Lelo. Cariacica, o que você acha que acontece? Cariacica, a tendência é o Avelina se aproximar do Marcelo Santos, historicamente eles sempre foram muito próximos, e o Marcos Bruno ainda está avaliando, né? Mas a percepção é de que em Cariacica, a tendência do voto ali, especialmente do Marcos Bruno, é se aproximar muito mais do eleitorado do Marcelo do que do Juninho. Correto. E na Serra? Essa disputa aí de Aldífates e Vidigal. Vidigal deve ter acordado hoje feliz e triste, porque por pouco não levou no primeiro turno, o que é uma vitória para o atual prefeito, né? É importante a saída para o segundo turno e a grande questão é a questão de saúde, né? Até que ponto o Aldifas vai conseguir ir para a rua fazer campanha? Porque a gente sabe que ele ficou uma parte importante da campanha debilitado e agora a gente sabe que ele começou a fazer campanha, porém com restrições de saúde, ainda se recuperando. Então, essa é a grande dúvida, se dá para virar mesmo com esse cenário de saúde. Agora, ele teve uma ajuda importante aí, né, importante de deputado, da família, que realmente gastou sola de sapato por ele enquanto ele estava, né, se recuperando, não é isso? Exatamente, né? Não dá para afirmar que o crescimento do Aldifas foi simplesmente devido à doença, como algumas pessoas afirmaram, né? É lógico que esse aspecto pode, no primeiro momento, ter comovido uma parcela do eleitorado, mas a gente sabe que isso, na tendência, é se consolidar. Se a gente lembrar do cenário nacional na eleição de 2014, né, quando há a morte de Eduardo Campos, a Marina Silva chega a ficar em primeiro lugar, mas não sustenta. Ou seja, a comoção simplesmente pela doença ou pela morte de alguém não determinaria esse voto. Pode ter ajudado no primeiro momento, mas depois ele se consolidou. Correto. Em Vila Velha, né? Vila Velha temos aí a disputa de Max com Neucimar Fraga. Em Vila Velha é um caso interessante. Você tinha na disputa 3 ex-prefeitos, Vasco Alves e os 2 que foram para o segundo turno, mais o atual prefeito, né? É a única cidade daqui da Grande Vitória que tem segundo turno em que o atual prefeito da cidade não foi ao segundo turno. Então, isso demonstra uma derrota do modelo de cidade implantado nos últimos 4 anos. No governo dele. No governo dele. Agora, a grande questão é que o desafio de quem vai conseguir pegar esse voto dos eleitores da administração. Então, o Rodney teve uma parcela importante do eleitorado e esse voto pode decidir para um dos lados. Me parece uma tendência desse voto se aproximar muito mais do Max do que do Neucimar, porque houve conflitos entre o Neucimar e o Rodney muito profundos de críticas de ambos os lados. Então, esse eleitor há uma tendência de se aproximar muito mais do Max e agora vai ser o desafio. Vamos ver quem vai conseguir aí pegar esse eleitorado. Agora, essas eleições mostraram pra gente que o PT... Deu PT, né? Deu ruim pro PT. Exatamente, né? O PT no cenário nacional, ele teve a sua maior derrota na sua história. Se a gente colocar em números absolutos, o PT caiu em números de candidatos nessa eleição 44%.
Então, em 2012, ele teve 44% a mais de candidatos disputando a eleição. Hoje, né? Então, o cenário nacional de impeachment e da Lava Jato influenciaram o partido, que só conseguiu vitória em uma capital, que foi Rio Branco, no Acre, e ir para o segundo turno em uma cidade do Nordeste, uma capital do Nordeste. Então, demonstra a fraqueza e a dificuldade que o partido passa nesse momento e, com certeza, vai precisar se reconstruir. Aqui no estado, os capixabas disseram não mesmo, né? Aqui no estado, a Câmara de Vitória, o PT não conseguiu fazer o seu candidato, nenhum vereador eleito, e nos grandes municípios da Grande Vitória e do interior, você não viu o PT com nenhum candidato competitivo. Ou seja, de fato, o PT sofre a sua maior derrota no estado e no país inteiro. Agora, outra coisa que chamou a atenção, a participação das mulheres, né? Ou a não participação, né? Apesar de uma legislação que tentou favorecer na perspectiva em que parte da verba que os partidos têm direito, deveriam ser gastos em formação política, na participação da mulher, a questão da cota de mulheres disputando, né? Você percebe ainda... Porque o partido, eles têm uma cota, né, para colocar especificamente para as mulheres. Exatamente. Existe um número mínimo de mulheres que precisam disputar na Câmara. Porém, muitos partidos ainda usam as mulheres só para atingir o número. Então, esse envolvimento, é importante essa crítica, né, do quanto... há uma fragilidade ainda, do ponto de vista legal e prático dos partidos, de conseguir engajar mulheres nas disputas eleitorais aqui na nossa região. Do seu ponto de vista, por que as mulheres não se interessam muito? São poucas, né, na verdade. Primeiro, você tem o ambiente da política, ele é um ambiente muito masculinizado. Então, assim, a gente vê as grandes figuras, né? Nós tivemos a primeira presidente eleita e que sofreu um processo de impeachment. Né? Então, existe um cenário ainda de um machismo presente na sociedade brasileira e que, de fato, ainda permanece, perpassa por todas as áreas e a política não fica fora disso. Né? Pois é. Agora, então, é a reta final, né, para esses 4 municípios, para esses, né, essas pessoas que estão concorrendo aí às prefeituras e agora é mais gastação de sola de sapato, né, Darlan? Mais gastação de sola de sapato. Nessa eleição, a legislação, ela... dificultou a arrecadação de recursos com o fim do financiamento privado. Então, a gente percebe uma diminuição nos custos de campanha e isso fez com que os candidatos tivessem que ir mais à rua. Né? Então, esse foi um aspecto fundamental e agora vai ser ainda mais. Né? Uma coisa que fica clara nessas eleições é que o recall foi fundamental. Todos esses candidatos que estão hoje no segundo turno ou são grandes lideranças políticas, né, já foram prefeitos, ex-prefeitos. Então, ou seja, tirando aqui o Amaro Neto, que é deputado pela primeira vez, todos os outros já têm uma vida pública consolidada. Então, isso demonstra que é importante este cenário do recall nessa eleição. Ok, Darlan, obrigada pela sua presença hoje conosco aqui. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. E você aí de casa, obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Eu vou ficando por aqui. E amanhã, excepcionalmente, não teremos o programa Espaço Capixaba devido à transmissão do jogo Brasil e Coreia do Norte, válido pela Copa do Mundo da FIFA de futebol, feminino sub-17. Mas eu volto na quarta-feira, às 5 para 1 da tarde, você não vai perder, né? Tchau!